Olá, pessoal. Esse é o primeiro podcast do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ. A nossa ideia é fazer uma conversa semanal sobre os temas em debate na conjuntura, as questões mais importantes do momento econômico do Brasil. Eu estou aqui hoje com a equipe de conjuntura do Instituto de Economia, com eu, Francisco Eduardo Pires de Souza, o Caio Prates da Silveira, o Antônio Lixa e a Margarida Gutierrez. O nosso tema de hoje é o comportamento do PIB e, por consequência, do emprego também, né? No final da semana passada, o IBGE divulgou os resultados do PIB do primeiro trimestre de 2019, apontando uma pequena redução de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Apesar, é curioso, e a gente estava comentando aqui, que apesar de ser um resultado amplamente esperado, né, entre os economistas, o que aconteceu foi que essa redução, por ser um número negativo, talvez, o primeiro depois de 8 trimestres de expansão, acabou causando uma enorme repercussão, e inclusive vários órgãos da imprensa e economistas se perguntando se seria o caso de mudar as políticas econômicas em função disso, e por aí vai. Então, a nossa ideia hoje, nessa conversa aqui, é tratar de 2 pontos. Primeiro, qual o significado desse número negativo, quais as suas causas. O segundo é entrar um pouquinho nessa discussão de se há alguma coisa a fazer e o que fazer. Bom, eu vou aqui dar a minha primeira e bem rápida minha intervenção. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: se a gente olha assim, o que está acontecendo do ponto de vista macroeconômico, as condições macroeconômicas são condições assim, extremamente favoráveis para o crescimento. Rapidamente, a gente está com uma inflação baixa dentro da meta há muito tempo, expectativas de continuar dentro da meta. A gente está com uma situação das nossas contas externas muito boas, um déficit em conta corrente muito baixo. A gente tem uma ampla capacidade ociosa, desemprego, então capacidade para crescer, para aumentar a produção sem grande esforço, um crescimento relativamente fácil. Enfim, a gente tem uma taxa de juros que é a mais baixa registrada em muito tempo, em décadas. Então, as famílias que estavam endividadas já reduziram seu grau de endividamento, empresas também. Então, em vários sentidos que a gente podia explorar aqui bastante, a gente está com a economia muito, digamos assim, preparada para crescer. E, no entanto, em outras circunstâncias, ela estaria crescendo, estaria arrancando. E, no entanto, o crescimento está esse crescimento muito baixo, e alguns achando até que a gente está entrando numa estagnação, que eu aí acho que já é outra história que a gente precisa discutir, né? Mas então, eu nem vou tocar nisso agora, mas eu queria, já um pouco pensando aqui em vocês, por que esse crescimento não deslancha, né? Por que a gente fica com esse crescimento tão baixo, apesar dessas condições favoráveis? Caio, o que você acha? Quer dizer, qual é o seu take aí sobre essa questão? Não, eu acho que, de fato, essa questão da retomada extremamente lenta e na margem do terceiro trimestre do ano passado para cá, um quadro de virtual estagnação, de interrupção dessa retomada, que a gente imagina transitória, mas é o que está acontecendo até agora, no terceiro trimestre do ano passado para cá, eu diria, é uma questão muito intrigante, porque é claro que a gente sabe que a gente está vendo de uma economia, a economia brasileira vai mal há muito tempo, a gente é uma economia travada, se a gente pegar, para não ir muito longe, pegar de 2011 para cá, para pegar o desempenho nessa década, temos um crescimento médio de 0,6%, que é um crescimento que, levando a economia está caminhando para encerrar a década com o pior desempenho já registrado na sua história.
Mas o que é intrigante é que uma coisa é questões mais estruturais, o baixo crescimento, o PIB potencial, segundo todas as estimativas, tem recuado nos últimos anos, o crescimento potencial da economia brasileira, mas a gente não está tratando especificamente disso quando a gente está discutindo o crescimento imediato. A gente está olhando para uma economia, a gente está tratando de uma recuperação cíclica numa economia que, como o Francisco Eduardo comentou, tem amplas capacidades no curto prazo para crescer de modo muito mais significativo. É uma economia com imensa capacidade ociosa, com taxa de desemprego muito alta e mais do que isso, eu queria chamar a atenção para o fato de que o que a gente chama de condições financeiras, que seria um mix de variáveis, comportamento da taxa de câmbio, comportamento das taxas de juros de mercado, da taxa de juros, dos juros futuros, da inclinação da curva de juros, coisas desse tipo. Comportamento da Bolsa de Valores, comportamento dos indicadores de risco Brasil, o prêmio de risco da economia brasileira pagas no exterior. Tudo isso, nós estamos com condições extremamente favoráveis à luz do passado recente. Na verdade, houve uma espetacular melhora das condições financeiras do início de 2016 para cá, basicamente por conta de que a grande questão que tem governado as condições financeiras nos últimos anos é a preocupação com a questão fiscal. Eu não vou entrar nisso, eu acho que o Lixa vai falar alguma coisa sobre isso, talvez fale depois de mim, mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente olha a economia brasileira, a gente para trás, a gente percebe sempre que as condições financeiras, esse mix, comportamento dessas variáveis tomadas em conjunto, com particular destaque, aliás, para as taxas de juros de mercado, são uma variável crucial como indicador antecedente de pioras e melhoras da economia brasileira real, da atividade econômica, do crescimento. Caio, eu queria que depois você falasse para a gente desses indicadores, como é que eles estão, como é que eles têm evoluído, né? E isso aí, que ao julgar por eles, também a economia teria deslanchado, né? Mas antes de você falar disso, eu queria ouvir do Lixa sobre essa questão que o Caio começou a comentar, né? Então, por quê? O que tem a questão fiscal a ver com isso tudo? Porque antigamente a gente pensava até na questão fiscal, quer dizer, como expansão fiscal, como sendo algo que impulsionasse a economia, etc., a expansão dos gastos, etc., e agora ao contrário. Qual é a sua... Bom, quando a gente analisa os últimos 20 anos, desde 99 para cá, a gente viu que tivemos 4 recessões com 4 recuperações. Em geral, as recuperações são rápidas, não? Em poucos trimestres a economia já recupera o nível anterior. A pergunta é por que agora a recuperação se tornou tão lenta? Ou seja, o que tem diferente esta recuperação em relação às outras? E um elemento que a gente pode colocar como central na discussão é que a partir de 2014 a nossa dívida pública, especialmente a dívida pública como relação do PIB, está entre as mais elevadas do mundo, comparada com outros países emergentes, tá? E em uma trajetória crescente, não? Não é totalmente descontrolada, nos últimos anos tem crescido um pouquinho menos, mas quando a gente percebe ela está com uma tendência positiva, não? Então, existem dúvidas em relação à continuação dessa tendência. Nos anos anteriores, digamos, nas recuperações que teve desde 99 até 2008, 2009, essa relação dívida-PIB não estava tão elevada, tá? Muito disso esteve associado ao fato de que a gente teve um forte crescimento da carga tributária que estagnou em 2007. Esse crescimento da carga tributária nos permitiu ter um déficit primário, não, até 2000, um superávit primário até 2013, tá, que permitia controlar essa relação dívida-PIB, mas que, como a carga tributária parou de crescer lá em 2007 e os gastos públicos continuaram crescendo
a uma taxa anual de quase 6%, maior que o PIB, a nossa relação dívida-PIB começou a crescer desde, digamos, meados de 2013 e em 2014 já se torna um tema central. Enquanto a gente não equacionar esse tema, não conseguir de alguma forma ajustar as contas públicas para evitar que a dívida continue crescendo, existe uma certa incerteza que leva no contexto de incerteza que as contas fiscais nos colocam, então, os agentes econômicos tendem a actuar com cautela. A economia tende a ficar uma espécie de estado de espera, porque os agentes econômicos, no lado real da economia, têm que tomar a decisão sobre se fazer agora ou esperar um pouco até começar a haver alguma solução para a questão fiscal. O problema está de que nos últimos 2 anos tem sido prorrogado ainda a solução final do ajuste fiscal. Tá? E a economia está nesse estado de espera, que tem se traduzido num crescimento relativamente baixo, não muito baixo, 1% nos últimos 2 anos. Tá, então, quer dizer, a questão é que uma eventual expansão fiscal poderia ser negativa do ponto de vista das expectativas, né? Mas pensando assim numa coisa assim mais mecânica, essa contração fiscal, uma contração fiscal hoje, não acaba aprofundando essa situação de quase de estagnação da economia? Não sei, o que vocês acham sobre isso? Se a gente olhar aqui a última reavaliação do orçamento para este ano, que ocorreu agora no dia 23 de maio, né? Na verdade, está previsto para este ano uma expansão dos gastos primários do governo central de 4,4% em termos nominais. Então, isso dá, na verdade, um aumento do gasto primário do governo central em termos reais em torno de 0,5% para esse ano. É claro, se a gente comparar esse número com o número do que vigorou no período aí de 2003 a 2015, 14, que o gasto primário do governo central crescia 6% acima da inflação ao ano. É claro, aí a gente está, realmente o crescimento diminuiu, mas a gente não pode falar em contração fiscal, porque na verdade o que a gente está prevendo aí, o que o governo está prevendo, é uma expansão do gasto primário. Margarida, a questão é... Só uma coisa, Margarida, isso aí contraria o que normalmente o senso comum. Como é que isso é possível? Como é que dá para conciliar isso com a ideia de teto dos gastos? Pois é, então o teto dos gastos, ele é uma medida aí que o gasto só pode crescer de acordo com a inflação dos últimos 12 meses encerrados em junho do ano anterior. Então, para esse ano, por exemplo, nós temos uma possibilidade de aumento do gasto pela regra do teto de 4,3%, que foi a inflação acumulada nos últimos 12 meses encerrados em junho do ano passado. Mas no ano de 2018, e a regra permite isso, o governo não gastou 60 bilhões de reais. Esses recursos ficaram empossados nos ministérios, então este ano o governo vai poder gastar os 60 bilhões de reais do ano passado e, na verdade, o teto do gasto permite um aumento de 9,3% na despesa primária, né? Esse teto, em princípio, não vai poder ser todo utilizado. Por quê? Porque nós temos uma restrição por conta de uma outra meta, que é a meta de resultado primário. Como as nossas receitas estão caindo, as receitas de governo estão caindo, porque o nível de atividade econômica não está se comportando como inicialmente se previu no final do ano passado, no início desse ano, então o governo está tendo que fazer fez um contingenciamento agora de 2,1 bilhões de reais, exatamente para garantir também o cumprimento da segunda meta, que é a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais do governo central este ano. Bom, esse fato de que não há contração fiscal, essa coisa surpreendente, né? Reforça a ideia de que há um conjunto de condições favoráveis ao crescimento. Eu queria aqui me referir eu já falei alguns fatores, mas queria me referir a mais um, que é o seguinte: nós aqui fazemos um levantamento periódico dos balanços das empresas, da sua lucratividade, etc. E o que nós verificamos é que durante 2 anos de recessão, 2015 e 2016, a lucratividade das empresas estava negativa. Em 2017 melhorou um pouquinho, mas já em 2018
houve a taxa média de lucro, o que se chama de ROI, que é retorno sobre o patrimônio das empresas, ela chegou a 14%, uma rentabilidade boa, quer dizer, isso aí devia estar estimulando, né? Então existe esse paradoxo, por que que as empresas não estão contratando, investindo, etc., se a lucratividade está aumentando, né? Somando-se aos outros fatores que a gente já falou. Então, a partir disso, Caio, eu queria que você voltasse àquele tema das condições financeiras, né? Detalhasse um pouquinho mais como é que tem evoluído recentemente essas condições financeiras e explicar por que você disse que elas estavam melhorando, mas por que elas não estão se refletindo no crescimento. Isso é o que eu tinha me referido como uma questão intrigante, quer dizer, a gente tem essas várias condições favoráveis para a retomada do crescimento cíclico, né, que é o que a gente está falando, e que não tem ocorrido. E as condições financeiras se juntam a esse quadro intrigante, porque as condições financeiras são sempre um poderoso indicador antecedente de para onde vai a atividade econômica, se ela vai melhorar ou piorar. O que a gente tem visto é que, a partir de 2016 para cá, as condições financeiras tinham piorado imensamente entre 2013 e 2016, não por acaso um período de extraordinária piora da economia, mas melhoraram substancialmente de 2016 para cá, por conta, basicamente, do benefício da dúvida dos investidores em relação ao enfrentamento dos governos de lá para cá, primeiro o governo Temer, agora o governo Bolsonaro, em relação à questão fiscal. Esse é que permitiu essa melhora. Para vocês terem uma ideia das condições financeiras, vamos pegar um indicador, por exemplo, que é muito relevante. Taxa de juros de 5 anos, que é um indicador privilegiado de prêmios de risco que a economia brasileira está se defrontando na sua conjuntura. Essa taxa de juros de 5 anos, medida pelo swap para DI de 5 anos, no início de 2016, estava em 17%. Hoje em dia, estou falando de hoje mesmo, ela está abaixo de 8%. Os juros caíram de 17% para 8% de 5 anos. A taxa de juros Selic, o Francisco já falou, é a mais baixa da história, e o swap de 1 ano sugere que essa taxa ainda deve cair no horizonte dos próximos meses. Então, as condições financeiras são muito favoráveis. A pergunta que surge, dado esse contexto todo de melhora dos fundamentos, melhora dos balanços, condições financeiras favoráveis, o que acontece que inibe, que continua travando a economia? A nossa interpretação, a minha interpretação em particular, é que isso tem muito a ver com o fato de que as condições financeiras hoje são muito positivas, mas ainda são percebidas como muito frágeis, porque se houver uma tramitação ruim da reforma da Previdência, se o resultado, o desfecho desse processo for negativo, se daí resultar numa reforma da Previdência pífia, essas condições financeiras podem mudar drasticamente do dia para a noite. E uma mudança drástica das condições financeiras, se a gente olha especificamente para o comportamento dos investidores do mercado financeiro, nem é tão grave assim, porque eles podem minimizar perdas com um reposicionamento rápido. Mas do lado da economia real, que a gente está preocupado com, uma mudança drástica nas condições financeiras pode trazer imensas perdas a quem tiver. É um fator de muito risco para o investimento, né, para o comportamento da economia real. Porque, por exemplo, decisões de investimento envolvem decisões sobre um gasto de muito baixo grau de reversibilidade. Então, se as condições financeiras piorarem dramaticamente, isso é um fator que pode trazer imensas perdas para quem tiver apostado na economia real através de aumento de investimento, empresas que tiverem feito isso. Até estava me lembrando, eu acho que o Lixa poderia detalhar um pouco isso, sobre essa possibilidade de condições financeiras mudarem muito rapidamente, é o que a gente teve, por exemplo, na Argentina no ano passado. O Lixa poderia fazer um comentário sobre o que aconteceu com as condições financeiras na Argentina no ano passado, que houve uma mudança desse tipo que eu estou me referindo, uma possibilidade de uma mudança muito rápida. O tema que o Caio está levantando, então, é
a relativa fragilidade que tem economias com fundamentos frágeis. Não? No caso argentino, no final de 2007, a gente tinha um grande déficit primário, 5% do PIB, e um grande déficit externo, não? Um déficit em conta corrente, 5% do PIB. O Brasil não tem um déficit em conta corrente, tá? Mas, de qualquer forma, temos uma fragilidade fiscal menor que a Argentina na época. Tá? Mas no final de 2007, a economia crescia a uma taxa que estava quase 3%, a inflação estava caindo, indo para um patamar que ia estar abaixo de 20% durante o ano 2018, e a economia continuaria crescendo nesse patamar. Mas tínhamos dois grandes déficits, o externo e o fiscal. Tá? Precisou, e ao longo de janeiro, as condições financeiras estavam relativamente calmas. Mas no começo de fevereiro, começou a ter uma pequena reversão na política monetária americana. A história de que provavelmente os Estados Unidos iriam aumentar a taxa de juros mais rapidamente do que se previa. Tá? Se previa na época 3 aumentos do Federal Fund para o ano 2018 e começou a se pensar que seriam 4 aumentos. O ajuste provocou uma certa tempestade nos países emergentes. As taxas de câmbio desses países se desvalorizaram, digamos, 12%. Mas no caso argentino, a tempestade foi enorme. A taxa de câmbio se desvalorizou 100%. Tá? O dólar dobrou. E isso provocou uma mudança... Que período, Lício? Semanas, né? Em semanas. Semanas? No começo de fevereiro, o dólar estava a 19 pesos por dólar e antes do carnaval, 2 semanas depois, o dólar já passava dos 38, 39 reais, 100% em 2 semanas. Tá? É claro que esse aumento da taxa de câmbio significou uma piora dos outros indicadores financeiros, aumentos rapidíssimos das taxas de juros, de curto e longo prazo, e uma grande crise financeira. Além de mudar totalmente as expectativas inflacionárias, que caminhavam para menos de 20 e começaram a caminhar para acima de 30 e 40. Hoje estamos com uma inflação acima de 50. A inflação e com uma grande recessão que já está durando. O ano passado a economia teve uma forte contração de 2,5% e este ano deve continuar com uma forte contração e com uma inflação provavelmente beirando 50% no final do ano. Então, para ter alguma imagem, assim, isso parece como um pequeno calidoscópio. Uma pequena mudança do brinquedinho, não, assim, provoca uma mudança total da imagem que você está olhando. Se no começo de 2018, a gente estava vendo uma economia com a inflação caindo e um certo crescimento e condições financeiras boas, semanas depois, não, a gente passou de um pequeno céu de brigadeiro para um grande inferno. E, Lício, você vê o risco dessas medidas populistas de combate à inflação via congelamento de preços. Quer dizer, hoje a Argentina, parte dessa inflação são reajustes de preços que estão ocorrendo por conta de um congelamento lá atrás, preços totalmente fora do lugar. Então, no fundo, os 3 fundamentos macroeconômicos básicos a Argentina não tinha. Era um déficit público muito alto, uma dívida externa, uma condição de solvência externa ruim, com déficit externo muito alto, e também uma inflação muito reprimida, que aqueles indicadores que, embora abaixo de 20%, mas ali tinha uma inflação reprimida que era por conta do congelamento de preços, de um reajuste por baixo. Digamos, né? assim, os preços relativos da Argentina estavam muito fora do lugar. Durante o governo Macri, nos 2 anos do governo Macri, se tentou fazer um realinhamento desses preços relativos. Né? O problema é que foi os subsídios para aqueles serviços tipo gás, eletricidade, transporte público, foram sendo retirados aos poucos. Então, você não tinha todo o ajuste de preços relativos. Então, você vai pegar a inflação, o aumento da taxa de câmbio, num momento em que os preços relativos estão totalmente desalinhados e precisam de novos reajustes. Pelo menos nós fizemos a coisa certa em 2015. Quer dizer, nós temos essa vantagem. Os preços relativos no Brasil parecem razoavelmente no lugar. Então, embora a gente tenha essas vantagens, os desequilíbrios aqui sejam menores, né? Mas de todo modo, quer dizer, a gente tem um grande desequilíbrio e aí diante disso a gente fica no seguinte dilema, né? De um lado esse desequilíbrio muito grande, mas de outro lado a economia
patinando, né? E aí surge essa questão sobre o que fazer, né? Esperamos que as reformas, que são um pouco demoradas, etc., venham a ter efeito, ou já praticamos, aproveitando até que a economia está em marcha lenta, tomamos algumas iniciativas para tentar dar um pouco de gás à economia, enquanto os frutos das medidas de longo prazo não vêm. Eu gostaria de, como esse debate aí está esquentando, aí queria saber o que vocês acham. Caio, qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que hoje, se a gente for pensar esse debate sobre o que fazer, como reagir diante desse quadro de virtual estagnação da economia no período bem recente, eu diria que as posições polares são uma posição que enfatiza que o fundamental para a retomada de um crescimento com mais vigor é um bom encaminhamento das reformas, sendo a primeira delas e incontornável a Previdência, que abriria caminho para outras reformas, ou uma visão do outro extremo, no outro polo, que seria a ideia de estímulos já para a retomada do crescimento, independente da tramitação da reforma da Previdência e das demais medidas de reformas da agenda atual, como a reforma tributária, etc. Então, esse é o debate. Quem defende estímulos já, aqui tem dois caminhos: tem os que defendem redução imediata da Selic, e outros que vão além e acham que deveria haver também um estímulo do lado fiscal. E aí, nessa posição, está necessariamente envolvida a ideia de mexer no teto dos gastos, porque não há possibilidade desse estímulo fiscal, dada a regra atual do teto, de um estímulo fiscal mais poderoso, não há, embora... Esse ano a restrição vai ser no primário. Embora, teto, como a Margarida falou antes, a restrição hoje, a regra do teto até permitiria um gasto bem maior, porque o teto não foi todo usado, o limite do teto não foi todo usado nos anos precedentes. Hoje em dia, a restrição ao aumento do gasto do lado fiscal não é nem tanto o teto, mas é mais a própria meta de resultado primário do governo para evitar que a dívida pública cresça muito. Mas então tem essas posições, quer dizer... eu queria insistir que a posição que defende que o caminho não seria de estímulos já, mas o caminho de reformas, que é a posição que eu, de fato, defendo, concordo com ela, é preciso ter presente que a ideia não é que reformas dispensam estímulos. Na verdade, é a ideia do time, na verdade, desses estímulos. A ideia que E dentro dos estímulos, a minha posição, e aliás a posição do nosso grupo, é que o estímulo prioritário à frente é, de fato, um estímulo monetário. Nós somos totalmente contra, no contexto atual, a ideia de que há espaço para estímulo fiscal, porque é nosso diagnóstico que a essência da crise que a gente está vivendo é uma crise fiscal. Agora, estímulo monetário, há espaço sim, mas condicionado a um bom encaminhamento da reforma da Previdência, em particular. Isso não quer dizer esperar que a reforma da Previdência tenha o seu desfecho no Senado, mas que, pelo menos, haja uma sinalização clara de que a tramitação dela caminha para um bom termo. Então, essa é a posição que a gente defende, quer dizer, um estímulo monetário sim, mas condicionado a uma tramitação, não precisa de desfecho, da reforma da Previdência caminhando bem. Por que não estímulo já? Isso é uma discussão mais longa, mas a ideia nossa, a minha ideia em particular, é que no contexto atual, estímulo monetário, por exemplo, já e fiscal, a gente correria um sério risco de isso piorar as condições financeiras da economia e ter um efeito exatamente contrário ao pretendido por aqueles que defendem esse estímulo já. Porque se esse estímulo de curto prazo se combinarem com uma tramitação ruim da reforma da Previdência, o efeito vai ser dessa combinação de juros mais baixos da reforma da Previdência, mal encaminhada, vai ser uma piora drástica das condições financeiras. Caio, esse tema é super instigante, né? Provocativo. Vamos voltar a ele
nos próximos, dos nossos próximos podcasts. Um abraço.